Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, mecânicos e mecânicas, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host, bem-vindos ao episódio de agosto do Ponta Talks. Vamos falar hoje sobre o sistema de freio, aquele lá que faz a gente parar em todo semáforo, nos salva de muitas enrascadas. Sim, vamos falar um pouquinho de história, aquele introdução básica, né, pra gente conhecer um pouco mais de onde ele veio e, claro, vamos falar sobre dicas, vamos dar várias dicas de como você mantê-los em dia, como você também economizá-los. Primeiro, aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. Bom, pessoal, bem-vindo ao quadro de recados. Esse quadro de recados eu vou tentar encurtar ele um pouquinho, porque tem uma pessoa realmente que eu quero apresentar para vocês. Bom, é aqueles recadinhos de praxe. Vão lá no Twitter, me sigam, @pontatalks, me mandem mensagem por lá ou me mandem um e-mail, ponta.talks@gmail.com. Também tem o nosso site, ele está todo renovado, ficou muito legal, www.pontatalks.com.br. E olha, a gente tem um canal no YouTube também, para você escutar o episódio ou mostrar para aquela tia, para aquele tio que não conhece muitos agregadores de podcast. Vai lá no YouTube e mostra para ele. Lá tem todos os episódios, tudo editadinho, bonitinho. Então vai lá e se inscreva no canal e coloca a sinetinha para receber o aviso também de novos vídeos. Vai lá, é só procurar Ponta Talks no YouTube. Então, bom, galera, esse quadro de recados é um pouco especial para mim, porque eu estou começando um projeto novo no Ponta Talks. A gente vai ter aquela surpresinha que eu tinha falado para vocês lá no começo do semestre, que ia ocorrer agora nesse semestre e vai ser para o próximo mês. Bom, a gente vai começar a ter 2 episódios no mês, no dia 5 e no dia 20. Mas uma pessoa vai entrar no episódio do dia 5, ela que vai comandar esse episódio especial para vocês. Não vai ser eu, vocês não vão escutar minha voz nesse episódio, porque eu quero deixar ela falar por ela. Então, bom, Rafaela, se apresenta para o pessoal do Ponta Talks e bem-vinda. Olá, Ivan. Olá, ouvintes. Muito feliz de estar aqui. Eu sou a Rafaela, eu sou mais conhecida pela garota da F1. E bem, o Ivan me convidou aí para participar, para guiar esse episódio mensal e dar um pouquinho de voz às mulheres que gostam e curtem automobilismo. Eu acho que é muito importante dar esse espaço a elas, até a quem trabalha e vive com isso, né? E bem, eu acho que o pessoal me conhece mais pela garota F1 mesmo, então não sabem que meu nome é Rafaela. Muita gente até acaba perguntando lá, quantas pessoas comandam aqui? E eu falo, não, sou eu. E então eu vou contar um pouquinho, assim, da minha história. O Ivan abriu aí um espaço para eu falar. E eu sou jornalista, eu gosto de Fórmula 1 desde os 12 anos, então foi lá em 2007 que eu comecei a assistir. E foi por conta própria, meus familiares pararam de assistir pós-morte Senna, mas meus avós tinham o hábito de deixar a TV ligada, passando às vezes para acompanhar até em relação ao Rubinho, quando o Massa surgiu. E um dia eu simplesmente sentei no sofá e assisti uma corrida inteira, foi no GP do Canadá, e não parei mais. E no final das contas peguei essa paixão, esse até hobby, que era assistir Fórmula 1, e transformei isso para minha vida profissional. Eu não trabalho na área, assim, fora, no meu dia a dia. A única coisa que eu trabalho com jornalismo é realmente ali na garota F1. Então, é meio que também um tapa frustração, assim, por eu não ter conseguido um trabalho na área ainda, mesmo depois de formada há 4 anos já. Então, é satisfatório demais falar sobre o que eu gosto, em um espaço onde eu quis trazer isso de que mulheres podem falar do que elas quiserem. E agora o Ivan aí me dando essa oportunidade de ter um espaço só para mim, chamar mulheres para conversar sobre, e vai ser um desafio, porque eu particularmente só sou convidada, nunca fui um guia nos programas, uma host, então vamos tentar, vamos ver o que vai dar, mas eu tô confiante que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, com muito orgulho, muita honra que, na verdade, eu convido a Rafaela aqui para conversar, a garota da F1, porque realmente esse espaço eu estou realmente abrindo para as mulheres, porque elas realmente podem falar de
qualquer coisa, de qualquer assunto, principalmente automobilismo. Elas entendem muito de automobilismo. E eu vou fazer aquela perguntinha assim, ela já sabe que eu sou ferrarista. E aí, Rafa, o que você é no seu momento Fórmula 1 fã? Não jornalista, fã. Vou te falar que é até engraçado você perguntar isso, porque uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz o curso de especialização em jornalismo esportivo é que todo jornalista tem a sua torcida, né? E daí você tem que deixar isso de lado na hora que você vai ser profissional. Então, geralmente, quando uma pessoa começa a carreira de jornalista esportiva, ela nunca divulga quem ela torce, porque você sabe que as pessoas vão acabar pensando que é tendencioso, que ela tá falando e tudo mais. Só que eu comecei a minha carreira na Fórmula 1 sendo fã primeiro e depois sendo jornalista. Então, o pessoal já meio que sabe. Eu não torço para a equipe, eu tenho um piloto favorito e ele é o Lewis Hamilton. E na realidade, foi ver ele no pódio no Canadá em 2007, a primeira vitória dele, que me motivou, assim, a assistir ao esporte. Então, não tem como deixar esse lado fã, assim, sumir. Eu tento, óbvio, ali na Garota F1, é meu lado profissional, eu tento ao máximo ser imparcial. A gente sabe que é difícil, que a parcialidade acaba aparecendo em um título ou outro, mas eu tento, então, separar o meu lado fã do meu lado profissional, tanto que eu geralmente não divulgo o meu perfil pessoal, porque lá é a Rafaela fã e eu deixo o meu profissional ali pra Garota F1, mas sim, realmente, eu sou fã do Lewis Hamilton. E ela deve estar muito feliz agora com ele quase assim, ele já está correndo pro título de 2020, né? A gente não sabe o que vai acontecer no final, mas ele já está na ponta já. Então, vamos ver até o final do ano, vai que o Vettel desponta aí, vai. Eu gosto de sonhar. Eu gosto de sonhar. Não, na realidade, assim, particularmente, eu tô torcendo pro Vettel dar uma disparada pelo sentido de tudo que aconteceu ali em relação à Ferrari. Mas eu realmente, eu não sou uma pessoa que gosta de contar a vitória, por mais que tudo esteja do lado do Hamilton, assim. Eu fico até nervosa quando alguém fala, nossa, já ganhou. Eu fico, gente, não é assim. Principalmente em relação a 2016, aquele GP da Malásia, que aquele motor explodiu. A gente sabe que coisas acabam acontecendo, assim, sem querer e tal. Realmente tá tudo do lado dele, a questão do carro, a questão do momento dele, a questão de como tá o campeonato, o tamanho do campeonato, como está acontecendo, mas tudo pode ocorrer, né? Então eu acho que é melhor não comemorar antes, mas realmente tá tudo engatinhado para ele conseguir esse heptão esse ano. É isso aí, pessoal. Bom, eu agradeço muito ela ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente e de trazer um pouco mais de experiência de jornalista aqui para nós e realmente trazer mais mulheres, para a gente conhecer mais mulheres que realmente estão nesse meio de automobilismo, de tudo mais. Bom, eu vou avisando que no dia 5 de setembro é o primeiro episódio que vai sair com ela. E assim, eu não vou estar nesse episódio, eu só vou estar de ouvinte, eu vou querer realmente escutar esse episódio. Eu convido todos vocês a escutarem e convido a todos a acompanhar o trabalho dela também no Garota da F1, além do Ponta Talks. Que agora eu posso falar que ela já assinou o contrato, ela já está no Ponta Talks, ela é garota da F1 e host do Ponta Talks. Vai estar no site também, então por lá vocês conseguem o link para o site dela para acompanhar as notícias e vão lá no... Fala aí seus perfis, Rafa. Vocês podem me seguir, eu sou a Garota da F1 em todas as redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram e também tem o site garotaf1.com.br. Legal, pessoal. Então vamos voltar lá para o episódio, que está muito legal. Eu estou trazendo bastante dicas de mecânica e vou falar um pouco da história sobre os sistemas de freio. Então, galera, até o dia 5 com a Rafaela e dia 20 comigo. Bom, pessoal, vamos falar um pouco da história do sistema de freio. Bom, desde que a invenção da roda se tornou um fato na humanidade, lá por volta dos 3.000 anos antes de Cristo, todo mundo sabia que pegava uma ladeira era um problema, né? Porque a roda começava a acelerar e precisava desacelerar. Ninguém tinha ainda percebido a inércia, né? Então as pessoas começaram a criar um mecanismo para frear aquela roda, né? Primeiras carruagens, as carroças,
grossas. Os primeiros freios que foram inventados era bem simples, era uma alavanca com uma sapata de madeira, né, um pedaço de madeira montado na extremidade da roda. Ele só puxava aquele simples dispositivo e parava a roda. Isso ajudava muito. Bom, mas com o passar dos anos, eles descobriram uma outra melhoria nesse sistema. Eles simplesmente acoplaram uma roda auxiliar que era fixada bem no centro do eixo e passava uma cinta. E com a mesma alavanca, essa cinta atritava, né? Ela tensionava nessa roda. Isso era muito bom, ajudava muito mais do que a alavanca e aquele simples pedaço de madeira montado na roda. Porém, por causa do material que no começo era couro, tinha muito calor naquilo. Elas acabavam se deteriorando com muita facilidade. Depois eles começaram a tentar utilizar crina, cabelo, tecido de algodão umedecido que aumentava as fibras, né? Aumentava a força, resistência das fibras e permitia um melhor desempenho. Claro que com o desempenho dos veículos aumentou o número de cavalos, aí começaram os motores e aí eles tiveram que realmente evoluir o sistema de freio. E aí o moderno sistema de freio a tambor que a gente tem atualmente nos carros, a maioria deles que é montado no eixo traseiro, lá em 1902, o francês Louis Renault que criou esse sistema. Ele criou na verdade um ano antes esse sistema para o próprio veículo, só que ele aprimorou esse sistema para que pudesse ser utilizado em outros carros. Vem uma curiosidade, o Ford Modelo T, que foi o primeiro veículo montado em série na história, ele possuía freios a tambor somente no eixo traseiro. Por quê? Porque os engenheiros da época acreditavam que se colocasse os freios na dianteira, o carro poderia capotar. Vejam como é interessante isso, porque se você for pensar, é o mesmo funcionamento da bicicleta, né? Eles pensavam que era assim. Bicicleta, qualquer uma que você tentar pedalar em velocidade e frear apenas o da frente, ele vai te jogar, né? Vai projetar seu corpo para frente. Eles pensavam que ia acontecer a mesma coisa com o carro. Lá em meados de 1930, eles aperfeiçoaram ainda mais esse sistema, colocando pequenos cilindros hidráulicos acionados por pressão de óleo. Ou seja, isso já ajudava ainda mais as sapatas a ter mais pressão de frenagem no tambor e com isso melhorava o tempo de frenagem, né, a distância de frenagem. E claro que isso desgastava e desregulava muito facilmente. E até que lá no início da década de 50, eles fizeram o primeiro regulador automático e isso ajudou muito no sistema de freio. Bom, mas vamos voltar um pouquinho para trás. Vamos falar do primeiro sistema de freio a disco. O inventor foi Frederick Laster, o inglês. Ele foi o primeiro que patenteou o freio a disco, né? Que foi, na verdade, ele já era utilizado na Inglaterra em 1890. Só que quem patenteou foi ele e aplicou no primeiro veículo. Tem uma outra curiosidade a respeito dos freios a disco. Informações históricas do Arquivo Nacional Histórico Americano de Bicicletas garantem que o freio a disco foi originalmente idealizado para bicicletas em 1876 pelos ingleses Browett e Harrison, e também ele foi patenteado e chamado de caliper brake, ou pinça de freio. É claro que depois dos freios a discos e freio a tambor que vieram se desenvolvendo com os tempos, atualmente a gente tem uma modernidade muito maior, mas os sistemas sempre funcionam muito parecidos com esses, são evoluções. E eu vou deixar mais da história para vocês no link que vai estar na descrição do episódio, porque senão é muita história, é muito detalhe técnico. Vou deixar um artigo bem legal que vai contar desde lá do primórdio até a atualidade, passando até pelos cálculos que são feitos por engenheiros para desenvolver os sistemas de freio. E agora vamos falar um pouco dos componentes que tem no sistema de freio. Eu vou passar um pouco sobre eles. A maioria das pessoas já viu alguns deles. Bom, vamos lá. O primeiro deles é o mais comum, é o pedal. É o que você pressiona para fazer tudo funcionar, né? Basicamente, ele aciona todo o sistema hidráulico para desacelerar as rodas. O que isso quer dizer? Você pressiona o freio com o pedal e a força que você faz no pedal passa por alguns sistemas, aumenta a carga para que pare o seu carro com segurança. Ele é o único contato que você tem com o sistema inteiro de freio. Tem um outro, esse daí é só utilizado no freio de estacionamento, que é a alavanca. A alavanca que fica no console, que já se tornou obsoleta porque alguns
carros já estão até saindo com o freio eletrônico de estacionamento, que é só aquele botãozinho que ele mesmo aciona os freios para estacionamento. Ele não serve para desacelerar o carro, e sim só para manter o veículo parado quando estacionado. Bom, aí a gente vai descer um pouquinho, vamos lá na roda. Disco de freio é aquele, parece um CD que fica diretamente acoplado ali no eixo. O que acontece? Você olha para ele, é a primeira coisa que você vê na roda da frente da maioria dos carros. E ele é feito de um material abrasivo, e ele é feito normalmente ferro fundido, pode ser um composto de carbono, Kevlar ou sílica, mas a maioria dos carros de rua é feito com ferro fundido. Não que isso vai mudar muita coisa, mas cada um desses materiais tem vantagens sobre eles quando se diz em transferência de calor, porque assim, o sistema de freio ele funciona muito bem numa certa temperatura. Passou dessa certa temperatura, ele começa a perder eficiência, e abaixo dessa temperatura ideal, ele também não tem eficiência 100%. Então, ele sempre tá, quando você tá andando na rua, ele sempre tá na temperatura legal para que você freie o carro com segurança. Tambor. O tambor é aquele que fica atrás, normalmente montado no eixo traseiro. Ele parece uma panela, né? Você vê ele normalmente é de ferro fundido e ele é preto. Se você pegar os Fuscas, as Kombis antigas, ambos os eixos eram montados com tambores. Eles não eram tão eficientes quanto o sistema de freio a disco. E vamos falar um pouco da pastilha. Pastilha é aquela que faz a fricção, ou seja, ela que está em contato direto com o disco de freio quando você pressiona o pedal. Ele normalmente, ele está montado ali, tem uma composição ali de resinas, grafite, carbono, alguns compostos ali. Vamos falar também da lona. A lona é a que faz o atrito com o tambor lá atrás para ajudar na frenagem do veículo. Pinça de freio. A pinça de freio é a que suporta as pastilhas. É responsável também por pressionar a pastilha contra o disco. Além deles tem sapata de freio, servo-freio, cilindro de roda, cilindro mestre. Tem o fluido, que ele que faz a transferência de força do pedal, que passa pelo cilindro mestre, pelo hidrovácuo e vai direto para as pinças de freio, que pressiona as pastilhas e pressiona a lona com a sapata lá no tambor. Tem o cabo de freio, que é o que faz o freio de estacionamento funcionar. Tem a tubulação. A tubulação é bem importante, que ela pode ser rígida ou flexível. Os módulos de ABS e EBD. Bom, o ABS eu vou explicar bem rápido aqui, que eu vou deixar um vídeo explicando melhor. O ABS é o sistema anti-bloqueio de freio. Ele evita que a pressão em freadas bruscas seja tão alta que trave as rodas. E o EBD é a distribuição eletrônica de frenagem. Ele que controla a força que vai para cada roda, que evita que uma roda receba mais força que a outra. E isso ajuda muito na hora que você vai frear numa curva ou para desviar de algum objeto. Ele não deixa que uma roda ganhe mais pressão e acaba fazendo o veículo rodar ou ele escapar de lado. Eu vou deixar na descrição 2 vídeos bem interessantes. Um com funcionamento básico do freio. Ele é bem antigo, mas ele funciona muito bem para você ver toda a didática de como funciona. E vou deixar também um vídeo sobre o ABS. Bom, e a gente chega agora nas dicas de manutenção, que é o que vocês esperam o episódio inteiro praticamente. Eu estou falando agora de toda a manutenção que você vai fazer com o freio e alguns problemas comuns que você pode ter com eles conforme o funcionamento. Bom, vamos falar primeiro do fluido. Ele é um queridinho esquecido de todo mundo que vai fazer manutenção nos sistemas de freio. Normalmente é trocado uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros. Se você substituir as pastilhas e discos ou lonas nesse meio tempo, deve ser feita uma sangria no sistema, que é cada roda tem um que a gente chama de sangrador. É uma pequena válvula que com uma chave você abre e deixa o óleo, o fluido de freio escorrer por ele. O que ele faz? Isso daí ajuda a não ter ar no sistema, que o ar ele deixa o freio meio borrachudo, porque o ar ele não dá pressão correta na pastilha ou nas lonas. E a sujeira pode travar uma pinça ou pode travar os burrinhos da lona. É legal você fazer essa sangria correta toda vez que substituir pastilha, disco ou lona. Vamos para tubulação. Tubulação também é meio esquecida, mas é sempre bom verificar. O que acontece? Se a tubulação estiver ressecada ou com vazamento, ele perde o fluido e o que acontece? Você perde força de frenagem. O freio fica com um curso muito longo. Quando você pisa e parece que não tem fim o pedal. Isso não dá força nos freios e pode ser que seja uma tubulação com vazamento ou estiver ressecada
molecada estourou em algum ponto, tá? Então sempre verifica, as tubulações são fáceis de verificar nas rodas. Ela desce normalmente perto da suspensão e ela é flexível. Se você vê que ela tá meio melejada, já pode trocar. Ela tem um custo bem em conta, então não se preocupa muito com isso. E vamos para outra dica também, que é a troca das pastilhas e discos. Bom, pastilha de freio, ela dura entre 20 e 30 mil quilômetros. Bom, pode até chegar em 40 mil, mas é bem raro, tá? Depende muito de como você cuida dos seus freios. Se troca também o disco, tá? Evita reutilizar o disco de freio, porque o disco de freio, ele já vai estar desgastado, ele já vai apresentar um chanfro bem profundo. Isso vai, se você fizer uma retífica, que às vezes fazem mecânicas, ele vai ficar mais fino. Em alguns casos, se for uma frenagem de emergência ou com o disco quente, ele pode vir a rachar por causa da espessura. Eles falam que tem uma espessura mínima, só que essa espessura mínima, se você tirar demais, né, chegar próximo dessa espessura mínima, com menos de meia vida da pastilha, você já vai ter que trocar o disco. Aí você vai ser obrigado a trocar disco e pastilha de novo. Evita esse tipo de retrabalho, já troca os dois. Eu sei que é um pouquinho mais caro, mas vale a pena pela sua segurança. Lona e tambor, mesma coisa das pastilhas disco. A lona, ela dura entre 60 e 80 mil. Varia muito de pessoa para pessoa, tá? De como você dirige o seu veículo. Mas se substituir a lona, também substitui o tambor. Não vale a pena retificar ela, porque imagina, ter que esperar 80 mil ou 60 mil para trocar ela, pode dar muito problema. Servo freio, ele é muito difícil dar problema, tá? Mas se dá, você começa a sentir muito no pedal, você perde frenagem, começa o pedal, ele fica duro, não é bom. Ele vai ter uma troca entre 120 e 200 mil quilômetros. Cilindro mestre é entre 100 e 120 mil quilômetros que você troca. E todo o sistema deve ser revisado a cada 10 mil quilômetros no mínimo, tá? Toda troca de óleo, já dá uma verificada no sistema de freio para ver se não tá vazando nada, porque é o único sistema que vai realmente evitar que você não consiga parar o veículo. E agora vamos para os problemas comuns do sistema de freio. Às vezes você tá com o veículo reto, em linha reta, você freia e sente que ele puxa para um lado dos lados. Normalmente quando isso acontece é que a pinça de um dos lados, do lado que ele tá puxando, é que tá com mais força, ou seja, do outro lado tá prendendo. Ou é por defeito ou por oxidação. Mas se tiver com algum problema desse tipo, dá uma olhada na pinça e também pode dar uma olhada nas pastilhas, porque assim, as gastou de um lado e do outro. Mangueira entupida também pode acontecer. Disco empenado pode te dar dois problemas. Ou ele começa a desviar de um lado para o outro carro, ou ele começa a vibrar em frenagens leves. Frenagem pesada, né? Frenagem de emergência. Se o seu veículo tiver ABS, ele vai vibrar o pedal. Não solta, porque senão você tira toda a ação do freio. Continua pressionando o pedal com força. Não tenha medo, aquilo lá é normal, essa vibração que você sente no pedal. Mas em frenagem leve, pode ser que o disco tá empenado. Aí você tem que trocar. Mas assim, esse é um dos problemas mais incomuns, ser o sistema de freio. Normalmente é um componente da suspensão, um componente da direção, a roda, o pneu, que também pode estar danificado. Então, dá uma checagem geral. Mas o sistema de freio também pode ter esse problema. Ruído agudo. Você freia o carro e você começa a escutar aquele ruidinho bem agudo. Isso daí não é falha normalmente. É quando as pastilhas ou as lonas estão com meia vida para menos de meia vida. Aí recomenda-se trocar. Se você começou a escutar esse barulho recentemente, não tem muito problema. Mas assim, tem outra coisa que pode fazer o barulho, é quando a pastilha não está totalmente assentada no disco. Normalmente quando se troca recente, às vezes você pode escutar o barulhinho, mas ele logo passa. E se ele não passar depois de muito tempo que você trocou a pastilha ou as lonas com os tambores, aí você tem que verificar se a pastilha e a lona foram instaladas corretamente, ou se realmente elas são de boa qualidade. Às vezes, quando elas são de má qualidade, os materiais são muito duros e eles começam a fazer esse tipo de barulho, e a frenagem fica meio comprometida. Mas dificilmente é esse tipo de situação. Vibração, é o que eu já tinha falado. ABS é normal em freagem
brusca, mas em freagem leve é muito raro acontecer vibração. Não acontece. Se acontecer, é disco empenado ou tambor com deformação. O cubo de roda também pode estar empenado e dar o mesmo sinal. Então, toma muito cuidado com a avaliação. Se você perceber que o volante trepida, mesmo sem o freio estar acionado, pode ser outro componente. Mas se você, quando aciona o freio, sente a trepidação, ou é disco ou é tambor. Pedal muito duro ou muito baixo, aí tem outros problemas. Quando ele está muito duro, é o servo-freio que está com problema, ou o material das pastilhas é muito ruim, ou tem algum problema entre o pedal e o servo-freio. Tem outro componente ali, que é o hidrovácuo. O hidrovácuo, ele também, se ele tiver com problema, ele deixa o pedal muito duro. Porque que o hidrovácuo, ele faz o quê? Ele aumenta a força que você faz no pedal. Ele normalmente aumenta 10 vezes a força que você fizer no pedal. Isso ajuda muito na hora de frear o veículo. Se ele tiver com problema, ele pode deixar o pedal muito duro. E se o pedal estiver muito baixo, pode ser algum vazamento no sistema, principalmente no cilindro mestre, nas tubulações ou nas pinças. Então, dá uma checagem geral para ver se não tem nada vazando. E tem outra coisa, dá uma olhada sempre, toma muito cuidado na hora de trocar o fluido de freio. Se você completar o nível do reservatório com outro tipo de fluido, seja, se você está usando no carro DOT 4, que é a maioria dos veículos, se você olhar no manual e colocar um DOT 5 junto com ele, isso pode deixar o pedal também meio mole, porque aí você perde força, porque os dois têm viscosidades diferentes. E vamos dar a última passadinha de dicas para você cuidar melhor do freio, que é um sistema muito importante no seu carro. Bom, sempre cuidado nos primeiros quilômetros, tá? Primeiros quilômetros do veículo, tanto com troca recente de pastilha ou lona. Quando o sistema tá novo, ele ainda não assentou, ou seja, ele não tem total aderência dos componentes. Isso faz que a frenagem não seja ótima. Então, se você tiver acostumado com aquele freio que freia em 30 metros, dá uma distância maior dos outros veículos, principalmente nos primeiros 500 a 1000 km de rodagem do sistema novo. Depois disso, ele já vai estar bem assentado, então todo o sistema já vai estar funcionando em ótima condição. Lembrando, sempre se atente aos detalhes que eu falei, aquelas dicas anteriores, porque às vezes você acha que o sistema está todo novo e por causa de uma peça que é de má qualidade, você compromete o sistema inteiro. Descida de serra. É muito importante você evitar aceleração desnecessária em descida de serra. A maioria gira em torno de 80 km por hora. Se você vai até 100 km por hora, chega no radar, freia, isso vai acarretar num superaquecimento dos freios, isso deixa a frenagem comprometida. É aquela velha história de você escutar, fiquei sem freio quando eu terminei de descer a serra. É esse o problema. É quando os freios superaquecem. Então, para você evitar utilizar o sistema de freio com muita frequência numa descida de serra, utilize o freio motor. Em carro de transmissão manual, você reduz a velocidade do veículo até a velocidade permitida e reduz as marchas. Em uma das marchas, o veículo vai ficar parado naquela velocidade sem a necessidade de freio. E a rotação, não se preocupa com ela vai ficar um pouco mais alta, ela vai ficar na casa dos 4.500 giros, mas não se preocupa porque o sistema eletrônico do carro gerencia essa alta rotação e não deixa o motor superaquecer. Então, não se preocupa com isso. Carro de transmissão automática, coloca ele no manual e repita a redução de marcha até que o carro mesmo se mantenha na velocidade em descida. E se o carro não tiver a opção manual no câmbio, tenta colocar no modo L. Normalmente é L, tá? Que é para marchas baixas. E aí ele consegue manter o veículo na velocidade permitida sem você utilizar o sistema de freio. Não tenha pressa para chegar na praia, porque isso pode te acarretar em muitos problemas. E uma última dica que eu vou dar aqui é o freio de estacionamento. Não abusa do freio de estacionamento quando você vai parar o carro principalmente em local plano. Não precisa puxar ele com toda a força. Calma, se o carro tiver com o freio de estacionamento bem regulado, com poucos dentes da engrenagem, quando aqueles estalinhos, 2,
3 estalos, você para o carro até na ladeira. Não puxa com força excessiva, porque ele desregula o sistema inteiro, tá? Aí você tem que regular de novo. Ou você pode danificar algum componente do sistema de freio de estacionamento. Legal, pessoal? Esse foi o nosso episódio de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Saibam que podem me encontrar nas redes sociais ou no e-mail punta.talks@gmail.com para vocês tirarem as dúvidas sobre o sistema de freio ou sobre episódios passados. Eu vou ficar lá, sempre interajo com todo mundo, sou uma pessoa muito receptiva. Não se esqueçam que temos estreia dia 5 de setembro, o programa especial do Punta Talks com a garota da F1. Ela vai começar falando dos assuntos dela. Sim, as mulheres estarão presentes no Punta Talks todo dia 5 de cada mês. Então, vocês ganham Punta Talks em dobro no mês. Muito obrigado pelo seu download. Compartilhem com os amigos, com a família. Lembre-se que a gente tem um site novo, todo moderno, www.puntatalks.com.br, e podem me procurar no YouTube também. Então vão lá, compartilhem com todo mundo, que eu agradeço demais. Isso ajuda muito a fazer o programa melhor para cada dia. Então, muito obrigado, até a próxima e tchau! Você escutou Punta Talks.